Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. O vídeo de hoje é com um tema de antropologia. A gente vai falar sobre um texto desse antropólogo, etnógrafo francês chamado Marcel Mauss, e um texto dele bem interessante que se chama As Técnicas do Corpo. Se eu não me engano, ele foi publicado na década de 30, num volume chamado Sociologia e Antropologia. E eu fiz a leitura recente desse texto, eu achei um texto bem legal para comentar aqui com a gente no canal, né? Já que a gente já falou um pouco sobre a questão do corpo, da história da sexualidade, segundo Foucault, eu acho legal trazer essa visão de um antropólogo, né? Segunda visão que eu trago de um antropólogo aqui, já que eu já falei do Pierre Clastres. Pois bem, gente, Marcel Mauss, nesse texto As Técnicas do Corpo, ele se depara com um problema, e um problema que ele vai tentar resolver, ele vai tentar conceituar, né? Ele, durante as suas pesquisas e durante a sua própria vivência, ele participou de guerras, né? Ele percebia que havia no comportamento das pessoas, no comportamento corporal das pessoas, diversos hábitos diferentes mesmo. Sobretudo em suas experiências de guerra, ele conta que havia uma forma diferente de marchar, evidentemente, entre os franceses, entre os ingleses, né? Havia formas diferentes de nadar, né? Como as pessoas nadavam. Ele também começa a notar que a forma do nado, né, das pessoas nadarem foi mudando ao longo do tempo. Então ele se depara com uma série de movimentos em série do corpo que variam segundo locais diferentes e segundo períodos históricos diferentes, né? E ele começa então a querer compreender como isso funciona, né? Como que essa diversidade dos movimentos em série do nosso corpo, como que isso funciona, né? Pois bem, e ele adota então a ideia de que essas operações do nosso corpo, elas são técnicas do corpo. E ele diz que quando se fala em técnica, em geral, se remete muito à ideia de uma ferramenta. Você saber usar, né, saber dispor de uma ferramenta. Então você tem uma técnica ali de cultivo, né, em que você sabe usar as ferramentas, uma pá, uma enxada. Você tem as técnicas musicais, em que você dispõe das ferramentas musicais ali, né, dos instrumentos musicais, das partituras. Enfim, você tem um domínio de diferentes técnicas, né? E por que não entender, então, o próprio corpo humano e a forma como nós dispomos do nosso corpo também como uma técnica, né? Também como algo em qual nós dispomos como se fosse uma espécie de ferramenta mesmo, e dispomos para atender objetivos específicos, e nós aprendemos ao longo do tempo, sobretudo com figuras de autoridade, a dispor do nosso corpo de uma maneira e não de outra, porque há diversas maneiras de dispormos do nosso corpo, né? Portanto, já que ele pensa o uso do corpo também como uma técnica, ele pensa que essa técnica ela engloba três fatores ali, né? Um fator que é biológico, né? Existem capacidades ali, estruturas biológicas, das quais também a gente não vai conseguir muito se livrar, né? Psicológicos e a cereja do bolo para ele, que pensa muito a questão da sociologia, da antropologia, enfim, nesse âmbito das ciências sociais, que é a questão social mesmo, o quanto os nossos comportamentos, o quanto a forma segundo a qual nós dispomos do nosso próprio corpo está relacionada a uma ideia social, uma ideia de educação, de aprendizagem dessas técnicas do corpo no seio da sociedade e não anterior a ela, certo? Então,
Vejam vocês a noção de técnica segundo o nosso antropólogo Marcel Mauss. Trouxe a citaçãozinha aqui bem curtinha, eu vou ler com vocês. Ele diz: chamo técnica um ato tradicional eficaz. E vejam que nisso não difere do ato mágico, religioso e simbólico. Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não há técnica e não há transmissão se não houver tradição. Eis em que o homem se distingue antes de tudo dos animais, pela transmissão de suas técnicas e, muito provavelmente, por sua transmissão oral. Vejam, técnica então para Marcel Mauss é um ato tradicional. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma história, que ele tem uma tradição, que ele tem um processo de aprendizagem e de transmissão desses saberes sobre o corpo, certo? E eficaz, afinal de contas, as técnicas, elas são, como eu disse anteriormente, como espécies de ferramentas que nós dispomos, né? A técnica é você saber dispor de uma ferramenta e saber dispor do corpo de uma maneira ou outra de forma eficaz, né? Um exemplo pode ser a própria questão do nado que eu dei, né? Você aprende essa técnica, ninguém nasce nadando, ou se nasce nadando de uma maneira não, enfim, eficaz. Você aprende a um nado eficaz, né? E um nado que tem uma tradição de pessoas que nadaram dessa maneira e vão te ensinar a nadar dessa maneira, né? Pois bem, o moço, ele classifica então essas técnicas do corpo em quatro categorias, né? Primeiro ele diz que há a divisão das técnicas do corpo entre os sexos, né? Ou seja, é que ele está considerando efetivamente o sexo biológico. O homem e a mulher, do ponto de vista do sexo biológico, existem técnicas que são aprendidas e desenvolvidas no âmbito de uma determinada sociedade por homens e mulheres. Querem um exemplo que ele dá? Nesse texto, ele fala que quando os homens fecham o punho porque estão nervosos, não para socar alguém, mas porque estão nervosos ou com frio, alguma coisa assim, quando eles fecham o punho, eles acabam fechando o punho por vezes com o polegar para fora, dessa maneira aqui. E ele diz que ele nota que as mulheres têm uma tendência a fechar o punho. Quando elas fecham o punho, volto a dizer, não para socar, mas para, enfim, por nervosismo, por qualquer outra coisa, ao hábito de fechar o punho com o polegar para dentro. E que isso é uma técnica também do corpo, né? Que foi cindida ali por uma divisão de gênero, porque na sociedade há divisões de gênero, né? Isso a gente não pode negar, a gente pode até negar se o gênero é uma coisa natural. Isso de fato perfeitamente, mas o que não dá para negar é que existe na sociedade divisão de gênero. Pois bem, não sei, até não sei, até perguntei para algumas amigas minhas, algumas disseram que fecha para dentro, outra para fora. Não sei, se vocês quiserem até fazer o teste aí, né? Como vocês fecham o punho de vocês, com o polegar para fora ou com o polegar para dentro, se quiserem até deixar aqui os comentários aqui. Mas de todo modo, além dessa anedota, ele fala que há técnicas que são aprendidas por pessoas ali do sexo masculino e do sexo feminino. E que há também variações das técnicas do corpo conforme as idades. Ou seja, há técnicas próprias que você aprende na infância e que você desaprende na fase adulta. Ele fala, por exemplo, a técnica de se sentar, né? Se sentar de cócoras, que é uma coisa que as crianças fazem com até uma certa naturalidade, e com o tempo, a ideia de você sentar no chão vai ganhando uma reprimenda social tão grande que você desaprende, né? Até porque a nossa sociedade ela é cheia de cadeiras, né? Então você desaprende a sentar no chão, e você desaprende, por conseguinte, a sentar de cócoras, né? Há técnicas de rendimento, ou seja, aquelas técnicas que realmente têm como objetivo um rendimento mais apurado, né? Seja na questão esportiva ou na questão militar. E há também a transmissão dessas
técnicas do corpo, né? As técnicas, elas são transmitidas entre as gerações, são transmitidas de professor para aluno, de pais para filhos, né? As técnicas, elas possuem como característica justamente isso, como ele disse, né? Uma tradição, uma história, né? Então, é assim que ele classifica um pouco a sua observação acerca das técnicas do corpo, né? Entre técnicas divididas por gênero, variações das técnicas entre as idades, entre a questão do rendimento e as transmissões das técnicas do corpo, né? Ele elenca essas 4 categorias aí para analisar aí sua problemática em torno das técnicas do corpo. Pois bem, eu quero citar aqui alguns exemplos que ele traz nesse texto dele, As Técnicas do Corpo, e são exemplos muito interessantes para mostrar a variabilidade em que nós, seres humanos, dispomos do nosso corpo em locais distintos, em sociedades diferentes, em épocas diferentes, né? Ele dá uma série de exemplos nesse texto dele, o que faz o texto dele ser também bem interessante de ler para você ver, né, como que existem. Eu trouxe aqui, por exemplo, o caso de técnicas do sono, né? Ele menciona essa tribo ali da chamada Maasai, uma tribo que é capaz de dormir em pé, né? Foram feitos trabalhos etnográficos ali, eles descobriram que a técnica do sono, que para nós é evidentemente que é uma técnica em que nós dispomos do nosso corpo de forma horizontal e nós deitamos e dormimos no máximo sentado, mas em geral é, realmente deitados, né? E diz que existem pessoas que são capazes, que desenvolveram uma técnica de dormir, né? De ficar ali em completo repouso, em pé, como os Maasai. E ele diz que quando ele esteve na guerra também, ele foi capaz de dormir de diversas maneiras, né? Apoiado em vários lugares, né? Você vai desenvolvendo técnicas ali, inclusive para dormir, né? Para dispor do seu corpo de uma forma ou de outra para dormir. Ele dá um outro exemplo de técnicas de repouso. Não é exatamente técnica de sono, ele difere técnica de sono, que é quando você vai efetivamente dormir, de técnica de repouso, que você não vai dormir, mas você vai se colocar ali numa posição de descanso, né? A nossa sociedade aqui ocidental, nós temos em geral como a principal técnica de repouso do nosso corpo sentar, sentar. E por quê? Porque nós somos uma sociedade de cadeiras, né? Nós somos uma sociedade de cadeiras e de bancos. Quando nós não temos cadeiras e bancos à disposição, sabe o que que a gente faz? A gente fica em pé. A gente fica em pé, a gente não senta no chão, né? As crianças até sentam, né? Algumas pessoas até sentam quando vão fazer um piquenique, coisa e tal, mas se você está na rua, você não senta no chão, você não tem nenhum lugar para você sentar, você fica em pé. Assim como se você está num lugar público, assim, uma balada, seja lá o que for, se não tem lugar para sentar, você fica em pé. De modo que o Marcel Mauss ele vai dizer que podeis distinguir a humanidade de cócoras e a humanidade sentada. E, nesta última, os povos com bancos e os sem bancos e estrados, os povos com assentos e os sem assentos. Olha que interessante, sobretudo essa primeira divisão, a humanidade de cócoras, né, e a humanidade sentada. Cócoras, gente, é isso aqui. Eu trouxe até uma foto da tribo Yanomami, porque eu já assisti alguns documentários, já li alguns textos etnográficos a respeito dos Yanomami, e eles têm esse hábito de sentar de cócora. E não apenas esse hábito, eles têm essa técnica, eles dispõem dessa técnica de sentar de cócora, que é uma técnica que nós, sociedades de cadeiras, nós não dispomos mais. Você pedir para uma criança sentar de cócoras, e sentar de cócoras não só com a pontinha dos dedos ali, porque isso todo mundo consegue fazer, só que isso não é um repouso. Seus dedos vão cansar, você vai ficar ali 1 minuto no máximo com a pontinha dos dedos. Sentar de cócoras mesmo, com a chapa do pé no chão de cócoras. Muita gente não consegue, tenta fazer isso e cai. É, enfim, nós não dispomos dessa técnica, né? Nós, como sociedade como um todo, não dispomos.
Mas os Yanomami, por exemplo, eles dispõem dessa técnica, né? Eles sentam de cócoras, eles conseguem, eles não têm cadeiras ali, né? Então, eles têm essa capacidade, essa técnica que é transmitida, né? Também de geração em geração, aprendida, uma forma de dispor do corpo que nós esquecemos. Dispunhamos quando eram crianças, mas esquecemos, né? Pois bem, ele fala também, por exemplo, de técnicas da obstetrícia, as formas de obstetrícia, do parto mesmo, né? Ele diz que as formas de obstetrícia são muito variáveis, né? No nascimento do menino Buda, sua mãe, Maia, agarrou-se a um galho de árvore. Ela deu à luz em pé. Uma boa parte das mulheres da Índia ainda fazem assim, ainda dão à luz em pé, né? E de fato, existem sociedades que dão à luz em pé ou que dão à luz sentado, né? Isso também varia, né? Hoje, o que nós temos na nossa sociedade, em geral, quando se pensa em dar à luz, é você estar ali num ambiente hospitalar e você dar à luz sentada ou deitada, né? Principalmente, acho que deitada, né? Acho que as mulheres dão à luz na nossa sociedade deitadas. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Um dado da natureza por si só. Isso é um dado social, transmitido socialmente, né? A própria técnica de dar à luz. Então vejam, é isso. Técnica são formas diferentes de você dispor do seu próprio corpo, fazer do seu corpo uma ferramenta para o repouso, para o descanso, para um alto rendimento, uma performance, uma caça, um exercício militar, um exercício atlético, coisas assim. Tudo isso são técnicas que têm uma tradição, têm uma eficácia dentro de uma determinada sociedade, mas possuem alto grau de variabilidade justamente pelo seu componente social, né? E aí vocês devem estar se perguntando, não, bom, mas e daí? Bom, todo mundo, ok, né? As sociedades dispõem do próprio corpo de maneiras diferentes. E daí? E daí, né? Qual, digamos, a relevância isso tem para pensarmos, então, o funcionamento da sociedade? Vejamos que o Mose, já no finalzinho desse texto, As Técnicas do Corpo, ele diz o seguinte: questões gerais, após ele dar vários exemplos, né, ele diz: questões gerais talvez vos interessem mais do que essas longas enumerações de técnicas que apresentei. O que sobressai nitidamente delas é que em toda parte nos encontramos diante de montagens fisiopsicossociológicas de séries de atos. Ou seja, a ideia, né, de que há um componente biológico, há um componente psicológico e há um componente social. Esses atos são mais ou menos habituais e mais ou menos antigos na vida do indivíduo e na história da sociedade. Vamos mais longe, e aqui é a parte que eu quero frisar com vocês. Uma das razões pelas quais essas séries, né, de comportamentos, de movimentos corporais podem ser montadas mais facilmente no indivíduo é que elas são montadas pela autoridade social e para ela, para corresponder a uma certa autoridade social, né? Seja aquela autoridade social, como eu disse, né, dos pais em relação aos filhos, do professor em relação aos alunos, que tem que dispor os alunos ali é, com os corpos, enfim, minimamente ali organizados, né, docilizados. Eu sei que é difícil, né? Quem é professor sabe que é difícil, mas tenta-se pelo menos, né? Assim como se tenta dispor, por exemplo, soldados numa caserna, num quartel, eles têm que ficar ali, eles têm toda uma eles dispõem de técnicas de disciplina do corpo muito apuradas, né? Do começo do dia até a noite, o corpo tem que estar lá com uma postura rígida militar, né? E vejam que é isso, né? Elas são montadas por uma autoridade. E se essas técnicas, essas formas com a qual nós dispomos no nosso corpo, elas são montadas, então, por uma autoridade, elas também, em vários casos, nós podemos pensar aqui, elas atendem a um exercício de um poder, né? Quando nós pensamos na questão do gênero, por exemplo, a forma como as mulheres se comportam, a forma como elas dispõem do próprio corpo delas, pode ser pensada como
também uma relação de um certo exercício de poder, né, de uma autoridade, até porque, como dizia Simone de Beauvoir, as meninas, desde muito cedo, elas aprendem a ser dóceis, né? Elas aprendem a ser delicadas, coisas e tal. E isso é voltado para em função de uma autoridade e para corresponder às expectativas dessa autoridade, né? Então é isso, o nosso corpo, ele está enredado por mecanismos de autoridade. Com isso, eu não estou querendo dizer que vamos, então, a partir de hoje, começar a dormir em pé, mas que podemos questionar, sim, disposições do nosso corpo, formas como usamos nosso corpo, que não são puramente naturais e que correspondem muito mais a uma transmissibilidade histórica, né, e ao atendimento de uma expectativa de uma autoridade, do que propriamente a natureza do que nós podemos ou não fazer com os nossos próprios corpos. E eu acho que está aí, então, o ponto da questão da reflexão do Marcel Mauss. É, lembrando, gente, que existe uma técnica que você pode usar com um simples dedo, né? Que é a técnica de curtir o vídeo. Existe a técnica também de compartilhar o vídeo e existe uma técnica que você pode usar até mais de um dedo para ela, que é para comentar alguma coisa aqui sobre o vídeo, caso vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu, até uma próxima.